Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 26 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre a venda do Yahoo, Bob Mansfield comandando o Project Titan na Apple, teste de recursos do Google Maps para Android e a segunda parte do planejamento de longo prazo da Tesla. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a carta que o Elon Musk publicou detalhando a segunda parte do planejamento de longo prazo da Tesla. A primeira parte ele já tinha explicado numa carta publicada há 10 anos, e basicamente o que ele tinha dito que ia fazer era, primeiro, desenvolver um carro bem caro, aí ia pegar o dinheiro dessas vendas para fazer um carro um pouco mais barato, aí o dinheiro daí ia ser usado para fazer um carro mais barato ainda, e no meio disso tudo ainda engatar um projeto de geração de energia solar. Bom, 10 anos depois, a Tesla quase cumpriu tudo o que ela prometeu. Eles já anunciaram o projeto de energia solar, já anunciaram também os 3 carros, mas essencialmente o que falta é a empresa conseguir produzir e entregar tudo isso no volume que justifique todo o barulho que eles vêm fazendo. E eis que agora o Elon Musk publicou essa carta nova que explica qual que é o futuro da Tesla. Lá ele lista 4 objetivos que são os seguintes: expandir o negócio de geração de energia solar, e foi por isso que a Tesla comprou a SolarCity, que curiosamente também já era do Elon Musk, expandir ainda mais a linha de produtos da Tesla para atingir todos os segmentos do mercado, melhorar o sistema de direção autônoma para que ele passe a ser 10 vezes mais seguro do que a direção humana, e por fim fazer com que todos os carros gerem dinheiro para os donos, fazendo com que eles atuem como uma espécie de frota mundial de Ubers autoguiados, enquanto o dono dorme, trabalha ou faz qualquer coisa que hoje deixa o carro na garagem. Se você quiser ler a carta do Elon Musk na íntegra, com o detalhamento de todos esses passos, que é bem interessante por sinal, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou passar lá no loopmatinal.com. Num dos episódios da semana passada, eu comentei aqui que o mercado estava começando a especular quando que a alta histórica das ações da Nintendo ia ser interrompida, uma vez que a empolgação inicial do Pokémon GO ficasse para trás. E eis que ontem, de certa forma, isso aconteceu. Na sexta-feira, depois do fechamento do pregão da Bolsa de Tóquio, a Nintendo publicou uma carta para os investidores, lembrando todo mundo que não tinha sido ela que tinha feito o Pokémon GO, mas sim a Niantic, e dizendo que a expectativa da empresa é que os ganhos com o sucesso do jogo façam pouca diferença no faturamento da companhia. Por conta disso, ontem as ações da Nintendo despencaram e foram suspensas depois que elas caíram 18%, o que é o limite de queda na Bolsa de Tóquio para um único dia. Que estrago, hein? E enquanto isso, a Samsung resolveu seguir o exemplo do Google com a Roboto e da Apple com a São Francisco e anunciou ontem a Samsung One, que é uma fonte que eles fizeram para ser usada em todos os produtos da companhia. A Samsung One é uma fonte sem serifa, ela tem um pezinho ali na Helvetica, um outro pezinho ali na Calibre, e de acordo com a empresa, ela foi feita para passar uma sensação orgânica e garantir a legibilidade de qualquer tamanho de tela. No anúncio oficial da fonte, que se você quiser ler tá aqui na descrição, a Samsung explica os detalhes da composição de cada letra e número, e ela aproveitou para divulgar um vídeo com os designers de tipógrafos do estúdio Brode, que foram quem fizeram a Samsung One, em que eles exploram um conceito criativo que gerou o resultado que foi apresentado ontem. Se você se interessa por design ou por tipografia, dá uma espiada lá que vale a pena, e se você não se interessa, passa lá também, pelo menos para conhecer a fonte que vai começar a aparecer nos produtos da Samsung daqui para frente. Ontem a Microsoft compartilhou com o The Verge algumas informações sobre a atualização do aplicativo dela que serve para receber códigos de autenticação de 2 passos de vários serviços para aparelhos Android. De acordo com a empresa, no dia 15 de agosto vai aparecer lá na Play Store uma atualização do aplicativo que também vai estrear para iOS, que vai permitir que os usuários aprovem o login a partir de qualquer celular, iPhone ou Android, ou até do Apple Watch e do Samsung Gear, mais ou menos no mesmo esquema que o Google fez no mês passado. A Microsoft disse que a galera vai conseguir aprovar o login direto ali da notificação, não vai nem ter que abrir o app para fazer isso, e disse que esse é só o começo. Eles falaram que querem evoluir o app para que ele se torne mais útil e mais eficiente para autenticação de logins, mas que por hora essa atualização que vai pintar para iOS e para Android já vai facilitar bastante a vida dos usuários. E falando em Android, pintou lá na Play Store aquele aplicativo Prisma, que aplica filtro de obra de arte em foto. Lembra que eu falei aqui que ia avisar quando ele pintasse por lá? Então, nas últimas semanas esse app tem feito bastante barulho, mesmo porque essas fotos ficam bem legais, e vale a pena você baixar nem que seja para dar uma fuçada e deletar depois se você não gostar. Se você quiser fazer o download, o link tá aqui na descrição. Baixa lá! Ainda sobre o Android, o Google começou a testar com alguns usuários 2 recursos interessantes no Google Maps.
O primeiro deles é um sistema de notificações e alerta de atrasos do transporte público. O aplicativo exibe o status das linhas de metrô e ônibus e dá a opção da pessoa receber uma notificação sempre que der ruim em algum lugar. Já o segundo teste é um modo que só deixa o Google Maps funcionar se o aparelho estiver conectado numa rede Wi-Fi. Isso é feito, claro, para quem tem um pacote de dados muito limitado, e quando a pessoa ativa esse recurso pela primeira vez, ela recebe um aviso que diz que ainda assim o Google Maps pode acabar consumindo um pouco de dados, mas isso não chega nem perto do consumo normal com o Wi-Fi only desligado. Como eu disse, por enquanto esses dois recursos estão sendo testados com um grupo pequeno de usuários de Android, no primeiro momento parece que é só nos Estados Unidos, e o negócio agora é torcer para não demorar muito para isso chegar na mão de todo mundo. E agora o assunto é a Apple. Aliás, hoje a Apple vai divulgar os números do terceiro trimestre fiscal de 2016 e amanhã eu conto eles aqui pra vocês. Mas por hoje eu vou falar de 3 coisas da empresa. A primeira é um aluguel de 2 andares de um prédio que a Apple fez lá na cidade de Bengaluru, na Índia. Esse espaço, que soma uma área de um pouco mais de 3.700 metros quadrados, provavelmente vai ser usado para o estabelecimento daquele acelerador de design e desenvolvimento de aplicativos que eu comentei aqui no episódio 144 do Loop Matinal. Esse é mais um passo estratégico que a Apple dá lá na Índia para ver se cai nas graças do governo e consegue melhorar a vida dela por lá. Ainda sobre a empresa, pintou lá no Apple Maps aquele recurso de prédios em 3D em Salvador. Isso já tinha aparecido lá no Rio de Janeiro um dia desses, todo mundo deduziu que era um caso excepcional por causa das Olimpíadas, mas não. Parece que a Apple finalmente está começando a incorporar essas informações nos mapas aqui do Brasil, e o negócio agora é esperar para que mais cidades ganhem esse recurso. São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, já tem uma coisa ou outra, e também para que não demore muito para que as fotos de satélite passem a contar com isso também. E por último, sobre a companhia, o Wall Street Journal publicou ontem uma matéria falando que a Apple pediu para o Bob Mansfield voltar a atuar de uma forma mais presente lá no dia a dia da empresa, chefiando o Project Titan, que é aquele projeto dela que tem a ver com o setor automotivo. O Bob Mansfield, para quem não sabe ou não se lembra, tem uma história meio maluca lá na Apple. Ele tá lá desde 1999, ajudou a desenvolver o iMac, o MacBook, o MacBook Air, o iPad também. Aí em junho de 2012 pintou o anúncio de que ele ia se aposentar. Eis que 2 meses depois, em agosto, a Apple voltou atrás e falou que ele ia continuar trabalhando lá em projetos futuros diretamente sob o comando do Tim Cook. Aí em outubro ela deu para ele o título de vice-presidente sênior de tecnologias. No ano seguinte, ele sumiu da página de diretores da Apple, ninguém explicou nada, e agora vem essa notícia do Journal, que fala que ele foi chamado para liderar o projeto do carro depois de ter ficado aí anos sem aparecer. Essa notícia ontem teve um impacto bem grande no mercado porque, primeiro, muita gente gosta do Bob Mansfield e, em segundo lugar, porque ele é um cara daqueles que sabe liderar um projeto para garantir que ele vai ser feito direito. E falando em carro, o Uber vai começar a aceitar pagamento em dinheiro em São Paulo a partir dessa sexta-feira. Eles já vinham fazendo isso desde o começo do mês em caráter experimental em Salvador, Fortaleza e Recife, e parece que o teste deu certo. Eles levaram isso para Belo Horizonte e agora o pagamento em dinheiro também vai começar a valer para São Paulo. E para quem não ouviu o Loop Matinal quando eu falei sobre isso no começo do mês, a coisa funciona assim. Caso o motorista não tenha troco ali na hora do pagamento em dinheiro, o valor excedente entra como crédito para viagens futuras feitas usando o serviço. Ontem a Alcatel anunciou o POP 4, que é a nova aposta da empresa para aquele mercado que fica ali entre o básico e o intermediário. Ele tem 4G, vem com 8 GB de capacidade, expansível para 40 com cartão microSD de 32, tem 1,5 GB de RAM, o que é meio estranho, câmera traseira de 13 megapixels com flash, câmera frontal de 8 megapixels com flash também, tela HD de 5 polegadas e um processador Qualcomm Snapdragon Quad-Core. Completando a lista, ele tem bateria de 2.500 mAh e vai chegar no dia 28 de julho, também conhecido como essa quinta-feira, custando R$ 900. Uma coisa bacana é que ele já vem com 3 capas de bateria e 2 delas têm um acabamento que imita madeira. Se você quiser ver as capas ou o celular inteiro para ver como ficou, é só pegar o link para o site da Alcatel que está aqui na descrição do episódio. E por último, vou falar sobre a venda do Yahoo. Como já era esperado, a Verizon acabou saindo vitoriosa com a proposta de comprar os negócios online do Yahoo por um pouco menos de 5 bilhões de dólares. Essa compra ainda vai ter que ser aprovada pelos órgãos regulatórios dos Estados Unidos, então deve levar algum tempo para isso se concluir. Mas com essa novidade, a Verizon, que já tinha comprado a American Online há alguns anos, ganha um poder de fogo gigantesco no mercado publicitário. Eles vão poder combinar todos os dados dos clientes deles, A Verizon tem uma operadora de internet, todos os dados também dos clientes da American Online, e agora todos os dados dos clientes do Yahoo e todos os serviços oferecidos pelos sites do Yahoo, e com isso eles vão conseguir oferecer acesso a um catálogo gigantesco e bem assertivo de pessoas de qualquer perfil, o que sem dúvida nenhuma é uma coisa que os anunciantes vão adorar. Numa entrevista para o site Fast Company, que está aqui na descrição, fica aqui a dica de leitura, o vice-presidente executivo da Verizon falou sobre a compra e sobre as intenções da companhia de se tornar um gigante da comunicação. Enquanto isso, a Marissa Mayer, que é CEO do Yahoo, mandou um e-mail para todos os funcionários da companhia dizendo que essa compra é positiva para a história da empresa e falando também que ela pretende permanecer no cargo de CEO, o que sinceramente eu imagino que seja uma promessa que ela vai conseguir cumprir aí por no máximo uns 6 meses.
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou! E por fim, fazer com que todos os carros gerem dinheiro. Câmera traseira de 13 megapixels com flash. Com flash?